Oi, eu sou o Kaina. Eu sou atualmente pro player e campeão mundial de Dota 2 de 2024. E hoje eu vou ensinar tudo que eu aprendi de movimentação em mais de 15 mil horas de jogo. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like. E se quiser achar a gente pra jogar, entra no meu Discord que tá no primeiro link fixado. Vamos pro vídeo. Pra começar esse tutorial, primeiro eu vou te ensinar como treinar. Você vai vir aqui em Offline Play, Training, escolhe o boneco que você quer treinar e pode escolher qualquer mapa. Eu vou escolher o Smile Enigma. E é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai querer entender, para que serve a movimentação. A movimentação serve para você evitar os ataques do seu inimigo e acertar os seus, mas entendendo assim é muito difícil. Então vou te dar um exemplo prático e teórico. Vamos dar uma analisada aqui no golpe da pistola, o Sideline, o fraco para baixo no chão. Ele é o golpe com mais alcance do jogo. Isso, na teoria, significa que ele é o melhor golpe do jogo, porque o inimigo não consegue passar, mas ele tem um defeito. Mesmo que ele tenha muito alcance lá na ponta, ele não tem nada aqui. Então o que a gente vai fazer? Jogando de pistola, a gente vai se movimentar para sempre manter essa distância e não deixar o inimigo encurtar, porque a gente não tem nada que bate dentro. Então é o seguinte, eu vou botar ele para se mover aqui, para a gente dar uma analisada. E o objetivo do bot vai ser se mover para encurtar a distância, porque eu não tenho golpes perto. Então aqui ele vai tentar manter a distância, enquanto ele vai essencialmente tentar passar por dentro da gente. E a gente vai se mover de acordo com isso, mantendo a distância e não deixando ele se aproximar, enquanto ele vai tentar se aproximar da gente. E é pra isso que a gente vai usar a movimentação. Mas, pra entender o que eu fiz, primeiro a gente vai começar pelos pulos. No Brawlhalla, você tem 3 pulos, que você sempre recupera quando toca na plataforma ou no mapa. Vale lembrar que fora do mapa você só tem 2, e recupera quando toca na parede. E bom, aqui eu já vou te dar uma dica de ouro. Se você começar a jogar Brawlhalla agora, provavelmente você tem dificuldade de voltar pro mapa. E eu vou te falar por que isso acontece. No Brawlhalla, se você clicar todos os pulos de uma vez, você percorre uma distância bem menor do que você clicar esperando chegar no alcance máximo do pulo. Então vamos lá. Quando a gente começar a cair, a gente vai clicar espaço de novo, ó. Agora eu vou te mostrar. Lembrando que aqui fora a gente tem só dois pulos. Então, 1, 2. Agora eu vou fazer clicando tudo de uma vez. Já morremos. E o pulo do Brawlhalla tem outra coisa muito importante que a gente vai falar sobre agora. Diferente de outros jogos, no Brawlhalla você tem controle total sobre o pulo. Então você pode pular e se mexer livremente. Você pode pular e bater. E tem uma diferença que em alguns jogos você, vamos supor, você só pode bater lá em cima. Você só pode bater aqui embaixo. No Brawlhalla você pode fazer quando você quiser. E isso é muito importante, porque vamos supor. Vamos supor que eu quero acertar esse golpe aqui no meu inimigo. Não acerta. Eu posso esperar cair pra acertar ele. Isso já vai levar a gente pro próximo tema, que é o Fast Fall. No Brawlhalla a gente tem o S da minha configuração, que quando eu clico, eu desço mais rápido. E para que serve isso? Tudo de movimentação é para te ajudar a se mover mais rápido. E isso aqui vai te ajudar até a acertar golpes, como eu acabei de mostrar. E isso tem, o Fast Fall tem outra função. Você pode clicar S para cair das plataformas. Então vamos comparar agora uma caída com Fast Fall e sem Fast Fall. Isso é quando você cai normalmente. É lento. Agora com Fast Fall é assim. E, se você quiser cair na plataforma, você pode deixar o Fast Fall pressionado para passar pela plataforma direto. Se a gente combinar o que a gente aprendeu de pulo e Fast Fall, a gente já vai se mover bem rápido. Uma coisa que eu esqueci de comentar foi que no Brawlhalla, como eu falei, você tem um controle total dos pulos, você pode até pular para frente e ir para trás. Ou pular para frente e continuar indo para frente. Então vamos supor, aqui eu tô pulando para frente e tô caindo em cima da plataforma. Como que eu passo por ela direto? Eu clico Flash Fall. E isso já deixa a nossa movimentação bem rápida. Só da gente pular, dar o Fast Fall e clicar pro lado. Mas agora a gente vai começar a usar o Dash. E aqui na minha configuração é Shift, no teclado pode ser L também. Então é o seguinte, quando eu clico Shift pro lado, eu avanço. Quando eu Shift para trás, eu avanço para trás. Bom, se a gente ficar clicando isso para frente e para trás, aí já vai ser rápido. Mas eu quero te explicar a utilidade disso. Lembra que eu te falei que o sideline da pistola você não consegue pegar aqui? Então aqui eu não consigo acertar. O que eu posso fazer para acertar ele? Eu posso dar um dash para trás, eu vou ficar na distância certa, e agora eu dou o golpe. Então isso aqui já ajuda a gente a manter a nossa distância. Enquanto a gente pode fazer o contrário também. Vamos supor que eu tô querendo jogar de espada e eu tô querendo encurtar a distância. Esse golpe aqui da espada, nesse alcance não pega. Mas eu posso dar dash pra frente e depois dar o ataque. Só que aqui, você viu que foi muito rápido? Eu vou te explicar um segredo do Brawlhalla.
Diferente de outros jogos de luta, que o dash te deixa parado e você só pode atacar quando o dash termina, no Brawlhalla você pode atacar no meio. Então, se eu tô nessa distância aqui, o dash vai ficar aqui, e o meu ataque pega, eu posso chegar nessa mesma distância e clicar os dois junto. E isso serve pra todas as armas do jogo e todos os ataques. Então vamos supor. Vamos comparar aqui agora com você andando e dando dash. Isso aqui é você andando. Você vai andar, vai chegar na distância e vai clicar o botão. Você vai clicar o botão na distância do ataque. Enquanto com o dash, você vai clicar o botão na distância do ataque mais o dash. Então vamos lá. O dash deixa aqui. E o ataque é esse. Então pega. A gente vai clicar os dois juntos. Olha, e isso sai de maneira instantânea. E eu vou te mostrar agora, na câmera lenta, pra você entender quão rápido é isso. Quando sai essa fumacinha aqui, é quando o dash começou. E essa animação aqui, a segunda animação que aparece, já é do meu ataque. Então, olha como eu ataco e me movo ao mesmo tempo. Isso aqui é crucial pra você aprender a jogar o jogo. Todos os golpes do Brawlhalla são feitos pra usar com dash. Nenhum golpe é feito pra usar andando. Então, eu vou pegar aqui outra arma só pra ilustrar um pouco melhor se você quer ver outra arma. Vamos pegar a Rocket. A Rocket Lance. Esse golpe aqui não pega. Se eu der um dash ataque, pega? Com certeza. Agora, deixa eu botar ele aqui embaixo. Esse golpe pega? Não vai pegar. Dash ataque pega? Com certeza. Aqui, a gente já dominou os comandos básicos do jogo de movimentação. Então a gente tem o pulo, o fast fall que é clicar pra baixo e o dash. Se a gente começar a fazer só essas três movimentações, a gente vai ficar bem rápido. Só que agora a gente vai começar a combinar elas entre si. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai conseguir combinar é dar pra usar o dash e o pulo ao mesmo tempo pra você fazer um dash jump. Que é um pulo mais curto, mas ele é mais rápido. Que é esse aqui. Isso é um dash jump. E você pode fazer pra frente e pra trás. Vale lembrar, né, como eu comentei antes, você pode controlar o pulo livremente. Então eu posso dar o dash jump e continuar indo pra frente, ou posso dar o dash jump e começar a ir pra trás. Você pode também usar os golpes. Então vamos dar uma olhada aqui nos golpes da Rocket. Esse golpe aqui é na diagonal. O dash jump me deixa exatamente na diagonal. Então a gente só vai dar o dash jump e vai dar o down air. Que é o fraco pra baixo no ar. Esse é o básico de movimentação. Só que faltou mais uma coisinha que eu vou te falar agora. Quando você vai voltar, o golpe forte de todas as armas... Eu vou fazer com a mão sem arma pra ilustrar mais fácil. Você tem o forte no ar. Ele é um recurso de movimentação também. Pra voltar. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha o que eu vou fazer. Pulo, pulo, recover. O que é o recover? É esse golpe que eu acabei de te apresentar. É o forte no ar. E todas as armas têm um. Todos são diferentes. O do arco é na diagonal. O da boots, da bota, vai ser pra cima. E todos vão te ajudar a voltar pro mapa. Mas tem uma coisa que eu não te contei sobre o shift ainda. E eu vou te contar agora. O shift, quando você tá no chão, é isso que eu te falei. Ele é o dash. Mas quando você tá no ar, ele é a esquiva. É o que você vai usar pra desviar dos combos, mas também é uma mecânica de movimentação. Então vamos entender ela assim. Você pode dar pra qualquer direção. Pra baixo, pra cima. E você pode estar parado. Isso também vai te ajudar a voltar do mapa. Então vamos supor. Todos os recursos que a gente tem fora, eu vou contar pra você. Então a gente tem 2 pulos, um recover, que é o forte no ar, e a esquiva, que é o dodge. Então vamos lá. Um pulo, 2 pulos, recover, dodge. Aqui eu dei o dodge pra cima, mas eu podia ter feito pular também. Pulo, 2 pulos, recover, dodge pro lado. Quando a gente encosta na parede, a gente recupera os pulos. Junto com a direção das dodge, a gente também vai ter uma mecânica chamada Gravity Cancel, que a gente vai usar aqui GC, para abreviar ela. Quando você dá um dodge parado no ar, você pode transformar esse dodge em um golpe que você faz no chão. Então vamos fazer o seguinte, esse aqui é o Neutral Light. Se eu fazer ele no ar, sai o Neutral Air, é um golpe diferente. Mas se eu fizer ele depois de clicar dodge parado, eu vou pular, dodge parado, Neutral Light. Consigo fazer isso. Isso eu consigo fazer com todos os golpes do chão, inclusive os especiais. Então, eu quero acertar aqui um golpe. Pô, nenhum dos golpes aéreos vai me ajudar. Então eu posso cancelar a gravidade, que é o Gravity Cancel, e dar um golpe especial. E isso eu já vou te ajudar aqui a mostrar uma coisa. Você pode fazer isso pra voltar pro mapa.
Tem algumas SIGs, alguns especiais, que eles vão muito longe. Então você pode, quando você tá voltando aqui, você dá o dodge parado e dá o especial pra voltar pro mapa. Tanto pro lado, tanto pra cima. Ó, vamos supor que eu tô sem pulo aqui. O dodge não vai voltar. Dodge parado. O golpe desse boneco aqui, que é o Devil Jin, ele vai pra cima. Então a gente consegue usar ele pra voltar pro mapa. E isso serve pra todos os ataques especiais do jogo. O Shift vai ter outra função ainda. Quando você acerta o seu inimigo, você não consegue dar dash e nem dodge. Você só consegue dar cheese e dodge. E é isso aqui. É uma mecânica que fizeram pra você ter várias opções de continuar seguindo seu inimigo. Então cada vez que você acertar seu inimigo, você ganha um cheese e dodge. Um negócio importante e legal da cheese dodge também é que ela é infinita. Conforme você for acertando o inimigo e for tocando no chão, você nunca para. São pra todos os golpes. Caso você esteja no ar, você só tem uma. Nesse cenário aqui. E outra coisa do X-Dodge é que sempre que você acerta o inimigo e você ganha X-Dodge, você pode dar até duas. Inclusive você pode mudar de direção. Eu posso dar pro lado e pra cima, ou pra cima e pro lado. E um negócio muito interessante do X-Dodge é que ela ajuda muito a você a voltar pro mapa caso você esteja sem pulo. Porque mesmo que você já tenha gastado a sua Dodge, você ainda pode pegar mais uma X-Dodge acertando o inimigo. E a X-Dodge também, você só consegue dar pro lado do inimigo. Mas pra cima conta como direção neutra. Então mesmo, ó, tô sem pulo. Oh, meu Deus. Tô sem pulo. Acertei ele, ganhei a X-Dodge. Agora a gente vai ver uma mecânica que é mais avançada, que é o Slide Charge. Bom, a gente sabe que a gente pode dar dash e ataque ao mesmo tempo. Só que a gente tem os especiais, que são as signatures. Você pode segurar elas. Assim. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar dash caindo pra fora do mapa. Vai dar qualquer especial, a gente pode dar qualquer um. E segurar ele. A gente pode soltar quando quiser. Então eu posso parar aqui. Ou eu posso continuar descendo. E bom, aqui eu já vou dar uma dica. Se você clicar... Ó, eu vou dar o dash, dar um sig aqui. E eu paro de clicar pro lado, ele para de ir pro lado. Agora, se eu ficar clicando pro lado, ele vai mais pra lá. Agora a gente vai começar o avançado. E a primeira coisa que vai começar vai parecer simples, mas faz muita diferença. É o seguinte, se você olhar bem, você pode dar dash pro lado, como a gente já viu, mas você também pode dar dash pra baixo, que continua indo pra frente. É a mesma coisa de dar dash pro lado, clicando pra baixo. E pra que isso serve? Bom, lembra que eu falei que mais cedo que você não podia dar dash depois de um ataque, porque essa é um X-Dodge? Então, é pra isso que serve. Tem alguns combos que você vai precisar usar um dash depois de um ataque. Por exemplo, se eu der um downlight e eu quiser fazer um recovery, se eu tentar fazer com o X-Dodge, eu não consigo. Precisa ser dash. E pra fazer esse dash, eu vou fazer ele pro chão, pra não sair a X-Dodge. Então ele vai dar Shift S e vai pular. Vai fazer um dash jump, mas mirado pro chão. E vai conseguir fazer o nosso true combo de Blasters que mata. E isso vai envolver vários combos. Por exemplo, o core, o downlight da Art Luva, você tem que fazer com dash jump. Se você fazer com X-Dodge, ele pegou aqui, mas ele não pega true. Ó. Você pode desviar. E aqui, vamos lá. Agora a gente vai aprender uma mecânica que faz muita diferença. É o Let Cancel. Que é o seguinte. A gente vai pular, vai cair em cima da plataforma e vai dar dash. Tipo isso aqui. É bom, mas dá pra ser muito mais rápido que isso e eu vou te ensinar agora. Vamos analisar como funciona o Let Cancel. Você vai pular e vai dar dash. Eu vou botar devagar pra você ver. Você tá vendo que o boneco ele vai passar pela plataforma, ele vai passar um pouquinho ainda, depois ele vai começar a cair, e quando ele cair a gente clica o dash. Olha lá. Certo? Então, tem um jeito mais fácil e muito melhor de fazer isso. O jogo ele reconhece quando você está no meio da plataforma, mesmo antes de encostar nela, como que você já tá em cima. Ó, então quando você tá aqui, você já pode dar o dash. E isso vai deixar ser muito mais fácil, porque você não vai ter que esperar aquele tempo todo pra fazer isso aqui, ó. Olha a diferença. Esse é o normal. E esse é clicando no dash no meio da plataforma. Aí você já consegue combinar todas as movimentações, ó. Isso aqui é só dash e pulo. E algo que eu esqueci de comentar no Slide Charge antes é que você pode fazer o Slide Charge, óbvio, caindo das plataformas também. Então eu falei que você podia fazer isso aqui.
você também pode fazer isso aqui. E agora a gente vai combinar essas duas mecânicas. A gente vai pular até chegar ao meio da plataforma e vai dar o dash. Certo? Mas depois a gente vai dar o dash junto com esse ataque, que é a nossa side sig. A gente vai fazer isso aqui, só que aqui em cima. Então pulo, dash. Agora pulo, dash, side sig. Olha como é rápido. Ó. Chegar no meio da plataforma, você já pode clicar o dash. E sempre que, e como eu falei, você consegue dar dash e o ataque ao mesmo tempo neste jogo. Então a gente só dá caindo no mapa. Junto com o LED Cancel vai ter mais uma mecânica na plataforma. A gente vai chamar de plataforma sliding. É o seguinte, a gente vai dar dash pra fora da plataforma. Quando a gente cair, um pouquinho antes da gente cair, a gente vai clicar o dash pra dentro. A gente vai fazer isso aqui. E por que isso aqui é bom? Porque você vai conseguir dar um golpe no ar, que é esses aqui, só com o impulso de um dash. Você consegue dar todos os seus golpes no ar desse jeito. E tem uma coisa muito legal que dá pra fazer, que é quando você tá aqui, você vai pular de novo e vai dar o LED Cancel mais uma vez. E você consegue ficar infinito em cima da plataforma. E tem várias formas de fazer isso aqui. E você consegue mesclar tudo isso com uma movimentação de... Por que as plataformas são muito boas no jogo, gente? É o seguinte, os golpes aéreos eles são meio lentinhos. Só que você consegue buffar o golpe aéreo com um dash na plataforma. Porque você consegue pegar o impulso. Ó, desse jeito. A próxima coisa que a gente vai ver vai ser o que a gente pode chamar de movimentação de Pro. Que é fazer isso aqui. E bom, isso aqui vai usar a mesma lógica do que a gente viu antes do LED Cancel. E é o seguinte. O que eu tô fazendo aqui é da Dash Jump, Fast Fall e da Dash de novo. Mas por que eu faço? Como que isso sai tão rápido? O Dash, ele tem uma mecânica igual a do LED Cancel que eu mostrei mais cedo. Quando você tá chegando perto do chão, olha aqui, eu ainda não tô no chão. Mas se eu clico Dash, o boneco já sai dando Dash instantaneamente. Então é isso que a gente vai fazer pra fazer essa movimentação. A gente vai dar Dash Jump e vai clicar pro chão. Assim. E depois a gente vai dar Dash de novo, muito rápido. E vai ficar repetindo isso. Dash Jump pro chão, Dash Jump pro chão, Dash Jump pro chão, Dash Jump pro chão. E essa é a movimentação mais rápida do jogo. Aí você pode começar a mesclar isso com as plataformas, com os LED Cancels. Pra fazer esse LED Cancel super rápido que eu tô fazendo, se você for ver, eu tô dando Dash Jump. E eu não chego na plataforma. Então eu vou dar Dash Jump, Jump e vou dar Dash. Por quê? Eu dou o Dash até... Eu dou o pulo num time certo pra ficar bem ali no meio, ó. E quando eu chego aqui, eu já dou o LED Cancel. E aqui é a mesma coisa. Dash Jump, Jump, Dash. Agora a gente vai dar uma olhada em duas mecânicas da Cheese Dodge. Eu vou mostrar elas duas juntas. É o seguinte. A Cheese Dodge, depois que você acerta o inimigo, você pode dar Cheese Dodge, certo? Só que você tem um tempinho que você pode esperar pra dar. Então você não precisa dar direto. Eu posso esperar um pouco e depois dar. Por que isso é relevante? Eu posso fazer outras coisas antes de dar a Cheese Dodge. Por exemplo, se eu quero dar um golpe no ar com a Cheese Dodge, eu posso dar um Sidelight, pular, dar a Cheese Dodge e só depois bater. Eu não preciso fazer a Cheese Dodge pra cima e pro lado. É muito mais lento do que você pular e no primeiro segundo que o seu boneco pula, você já dá a Cheese Dodge, ó. Pulo e Cheese Dodge instantâneo. O que você pode fazer também é você pode dar o Side Light, um dash pra trás e um Cheese Dodge pra frente. Olha esse exemplo aqui dele na Cheese Dodge. A gente vai acertar um recover embaixo do mapa nele aqui. E só que se a gente der o Cheese Dodge, a gente vai bater aqui em cima do teto. Então a gente vai se mover um pouco pro lado antes de dar a Cheese Dodge. Ó. Viu? Eu dou o recovery. Aí eu começo a ir pro lado. Aqui. Ó. E só agora eu vou dar a Cheese Dodge. Isso eu desviei ele até de um GP que ele desce aqui. Agora a gente vai falar sobre o X-Pivot e cancelar Momentum. Vamos entender primeiro o que é Momentum. Momentum é resumidamente impulso. Então, quando eu dou um dash jump para a direita, eu estou impulsionando meu boneco para a direita. Agora, se eu clicar para trás, ele dá uma impulsionada para trás e não vai tanto. Só que existem golpes que te jogam para um lado. Por exemplo, o Side Air da Rocket, aqui, ele vai para um lado. Então, se eu me impulsionar com o dash para a direita e dar o golpe para a esquerda,
ele vai cancelar o momentum e vai fazer isso aqui, certo? Só que tem várias formas de cancelar o momentum, e não é só com ataque. Vou te mostrar uma aqui, que é com o dodge. Eu posso dar dodge pra baixo e clicar pra cima. Tá vendo como o boneco dá uma paradinha? Esse é o normal, esse é cancelando o momentum. E eu posso fazer até o pulo, quando você dá pulo fast fall, cancelar o momento. Você pula e clica pra baixo, você cancela o momento do pulo pra subir pelo fast fall. E por que que isso é tão bom? Tem muitas formas de você enganar seu inimigo desse jeito. Por exemplo, eu vou dar um golpe aqui, vou dar um cheese dodge. O cara sabe aonde eu vou parar, porque o cheese dodge, ele é telegrafado, né, podemos dizer. Olha lá, ele vai lá. Eu posso fazer isso e começar a clicar pro lado contrário. Aí eu não vou terminar naquele golpe que o cara espera, naquele lugar que o cara espera, ó. Isso com todos esses dodge. Inclusive, eu posso dar, vou fingir, vou dar um X-Dodge pra baixo. Aí eu clico pra cima e o cara vai mudar o tempo dele. Eu posso dar o dodge pra cima e clicar pra baixo. Só que olha que mais interessante esse do dodge pra cima ainda. Já que a gente já quer enganar ele, fingindo que a gente vai ficar lá em cima, a gente pode dar o dodge pra cima, clicar pra baixo pra cancelar o momento e depois dar o fast fall. E vai ficar super rápido. Entendeu? E junto com o momentum que dá pra cancelar, existem alguns golpes que vão fazer a mecânica chamada X-Pivot. Eu não sei muito bem explicar ela, então você pode só entender, tipo, tal golpe faz X-Pivot, tal golpe não faz. Mas, por exemplo, o Down Air da Blasters, o fraco pra baixo no ar, ele faz isso aqui. Só que se eu fizer ele pro lado contrário, dando um dash jump, ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar uma volta, ele vai ficar no mesmo lugar. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, aqui eu passo por ele. Eu não consigo acertar. Mas como o golpe faz o X-Pivot, ele faz isso aqui. Ele pega exatamente um pouquinho na frente. O Neutral também vai fazer isso. E vai ter vários. Aí você pode ir testando os golpes que fazem isso. Como, por exemplo, o Down Air da Orb, ele vai te parar no mesmo lugar. Agora o Side Air, como ele não tem nenhuma movimentação, ele não te empurra, é só o momento do pulo, ele vai continuar indo lá pra trás. Então, por exemplo, se eu quero acertar o cara que ele tá vindo aqui, exatamente aqui, e eu quero acertar com esse aqui, não vai pegar, porque eu vou muito pra longe. Mas com alguma outra arma que tem um X-Pivot, por exemplo, o Side Air da... Ao contrário. O Side Air da luva, como que ele tem movimento, ele volta. Então eu conseguiria fazer isso com a luva. E, por exemplo, a luva também tem um X-Pivot no Down Air, igual o da pistola. Então, o que a gente muda de movimentação hoje? Você vai se mover, especialmente baseado no alcance da sua arma e a do seu inimigo. Então, vou jogar aqui contra o Casper, ele vai estar desarmado. E a minha arma tem mais alcance que ele. Eu não posso deixar ele me aproximar enquanto eu vou querer ameaçar ele também. Mesmo sendo o bot chosen, não tem o que ele fazer na situação. Só que, agora, eu e o Casper vai lutar com as mesmas armas. Ou seja, ninguém tem vantagem de alcance. Como que a gente vai se movimentar agora? Eu vou ter que, essencialmente, fazer o Casper errar. Ou eu pegar ele desprevenido. Não tem como eu ganhar alguma vantagem. Então o que eu vou fazer aqui agora? Ele vai vir. Eu vou fingir estar no alcance dele. Mas na verdade eu vou estar preparado para desviar. E quando ele atacar, eu vou bater nele. Ó. Ele vai vir bater e eu vou estar fora do alcance dele. Mesmo que a gente tenha a mesma arma, o jogo é pra isso que serve a movimentação. E rapaziada, esse foi o vídeo tutorial de movimentação. Eu foquei muito na parte prática, já que ele é mais pra... Ele é o meu primeiro tutorial, então eu quero pelo menos ensinar tudo que dá pra fazer no jogo antes de começar a entrar na parte mais técnica. Eu botei ali uma explicação básica do que a movimentação... O que a movimentação faz, né? Que você tem que abusar do alcance ou conseguir enganar seu inimigo com a movimentação pra você conseguir ganhar dele. Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Eu tenho um novo Discord que tá na descrição. Eu falei no começo do vídeo, tô falando de novo. E, mano, na moral, deu muito trabalho. E eu gostei, mano. Ficou a parte prática bem interessante. Eu acho que eu ilustrei tudo que eu precisava. Então foi isso.